Hoje, pessoal, eu quero falar de quando o corpo se transforma em morada de demônio. Como é que um corpo de uma pessoa ela se transforma em morada de espírito imundo? Eu quero falar hoje sobre isso, da ação direta de um mundo espiritual que talvez você não conhece, mas todo o mal que você vê nesse mundo a causa, primeiro é por causa da pessoa que ela está distante de Deus, né? Por a pessoa estar distante de Deus, o mal tem acesso à vida dela. Por ela estar em pecado, o mal tem acesso à vida dela. Então o mal começa a impor nela o sofrimento, como você vai ver aqui hoje, que eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero fazer a oração para que Deus venha abençoar cada pessoa que vai visualizar esse vídeo, que vai ver, que Deus venha ter misericórdia da sua alma, se você estiver passando por algum problema espiritual. Então vamos orar. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Meu Deus, abençoa esse vídeo. Abençoa as pessoas que vai visualizar esse vídeo. As pessoas que vai se inscrever, abençoa elas. As pessoas que vai compartilhar, o abençoe. As pessoas que vai ouvir, meu Pai, abençoa cada uma dessas pessoas, porque eu vou falar da tua palavra. Então vamos lá. Lá em livro de Marcos, se você tiver a Bíblia, você confira, livro de Marcos, 9, 17 até o 27, eu vou estar lendo essa palavra. Diz aqui, um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e aonde quer que apanha, despedaça, ele espuma, range os dentes e vai de enfiando. Então o rapaz disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo e surdo. E aonde que esse espírito apanhava esse garoto, ele lançava ele por terra. Então o rapaz ia espumando, dava convulsão. Eu já orei numa pessoa que teve esse espírito, a pessoa caía na rua, cheguei a orar nessa pessoa, manifestou esse mal que mal colocava nele a convulsão. Então esse espírito causava isso nesse rapaz. Ele diz: trouxe-te o meu filho. E disse aos teus discípulos que expulsasse, e não o puderam. E ele respondeu e lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Traze-mo aqui. E trouxe-lhe, quando o viu logo, o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Quer dizer, quando você tem um problema, você tem que levar o seu problema a quem? Ao Senhor Jesus. Você tem um problema, você não tem que depender de homem. Você tem que depender de Deus. Aonde que você estiver, que você estiver passando por algum problema, seja ele sentimental, seja ele na saúde, seja ele na área espiritual, você tem que buscar ajuda de quem? De Deus. Você tem que procurar alguém que possa te ajudar. Procure uma igreja que possa te ajudar. Se você tiver com um problema espiritual, sua família, seu filho, você tem que pedir a direção para Deus. A Bíblia fala: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Você tem que invocar Deus. Não invocar o homem, mas invoque a Deus. Você vê que esse homem, ele tinha levado o problema do filho dele para o discípulo. E os discípulos não puderam resolver. Mas quando ele levou o problema dele a Jesus, o que aconteceu? Esse espírito foi expulso da vida desse rapaz.
E ele diz aqui, continuando: trouxe-lhe, e quando o viu logo, o espírito agitou, e perguntou o pai dele: quanto tempo que ele sucede isso? Ele diz: desde a infância. Quer dizer, quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você vem sofrendo na sua vida? Às vezes você tem um problema que você está sofrendo desde a infância. Às vezes você tem uma doença que você nunca é curada. Às vezes você tem uma depressão que você nunca é curada. Você carrega uma angústia, você carrega uma solidão, você carrega dentro de si uma tristeza e você nunca se libertou disso. Isso é um problema o quê? De origem espiritual. Você vê quando o problema é físico, o problema é físico, você tem uma doença física e você toma um remédio, aquela doença passa. Mas quando o problema é espiritual, a doença não passa. Você vê que esse espírito, ele apanhava esse rapaz e jogava ele no chão, jogava ele na água e ia o quê? Definhando ele a cada dia. E o que é que o pai do menino fez para resolver esse problema? Levou o problema até Jesus. Então você que está ouvindo esse vídeo, está sofrendo alguma área da sua vida, procure a Deus. Vá buscar Deus. Entrega o seu problema na mão de Deus. Procure uma pessoa que possa te ajudar, pessoal. Eu não sou um guru da fé, não. Sou o guru que estou aqui pregando atrás de benefício próprio, não. Eu estou querendo que você se liberte, seja salva e que um dia você tenha a sua salvação. Vamos continuar aqui para acabar. Aí diz aqui, ó, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Você vê que esse espírito lançava o rapaz no fogo, o espírito suicida. Pegava ele, incorporava, lançava ele no fogo para manter ele queimado. Outra vez jogava ele na água para manter ele afogado. Olha o que o espírito fazia com ele. O espírito tomava a mente desse rapaz. Aí diz aqui, para destruir. Mas se tu pode, faz alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda nós. Jesus lhe disse-lhe: se tu podes, crê, tudo é possível ao que crê. Então ele disse: se tu pode, faz alguma coisa. E Jesus disse: se tu pode, tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível ao que crê. É possível você ser curado dessa doença que não tem cura, que os médicos já falou para você que você não vai conseguir ser curado. A última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. É possível que você seja feliz na tua vida sentimental? É possível, só você crer. É possível que a tua família se liberte? É possível. É possível que Deus abra as portas para te abençoar na área financeira, na área profissional? É possível. E o que você precisa fazer? Buscar Jesus. Você tem que crer em Jesus. Buscar depender de Deus. É o que ele diz aqui, ó. Aí logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão ocorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste, e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muito dizia que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu ele e levantou. Quer dizer, quando Jesus expulsou o mal e tomou pela mão, ele se levantou. E vemos aqui o desespero de um pai. Nós vemos aqui o desespero de um pai que estava impotente diante de uma doença. Quer dizer, às vezes você está como esse homem que está impotente diante de uma situação que você está passando. Você não sabe o que vai fazer para resolver esse problema. O que você tem que fazer? Depender de Deus. Buscar Deus. Diante de uma doença
que muitas vezes, o seu único filho definhava. Quer dizer, o mal ia definhando ele, então rompendo o quê? 4 coisas o mal fazia na vida dele. Ele não falava, esse espírito, ele não deixava, botava a mudez no rapaz. Segunda coisa, botava a surdez, ele não ouvia o rapaz, por causa que ele tinha esse espírito jovem, esse demônio o quê? Provocava convulsão, convocava convulsão e colocou a vida dele em risco, atirando por ver no fogo, por ver na água para matá-lo. Quer dizer, colocava a vida desse rapaz em risco, atirando na água para matar. Então, você tá aí. Vou te pedir 3 coisas. Se inscreva nesse canal para você receber as notificações. Acione o sininho e compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. E que Deus te abençoe a tua vida. Amém.